Fato ou mito? É verdade que os africanos escravizavam outros africanos? Mito. E um mito muito interessante para os europeus, que adoravam criar a ideia de que a culpa da escravidão na África era dos africanos. Primeiro, gente, que nessa época não se tem noção de África como um continente. Então não existe entre toda essa galera da África uma unidade, a ideia de povo, de nação ou de irmandade. Tá? Então, para começo de conversa, não existe a África nesse período tal qual nós a conhecemos. As pessoas que estavam lá não se entendiam parte de um continente. Por isso, essa ideia de que africanos escravizavam outros africanos já está errada de início, tá? Mas tem mais coisa pra gente entender nisso. Por quê? Os reis, eles acabavam vendendo os prisioneiros de guerra dos povos que eram inimigos. Era uma prática considerada comum, aceita e não era vista como imoral. Assim como os povos da antiguidade faziam lá na Europa, tranquilamente, e também não viam problema nisso. Só que a Europa, nesse período, já tinha deixado de fazer isso. Na África, essa prática continuava, e entre os reinos, né, as etnias, as sociedades africanas, ainda existia a guerra e os prisioneiros acabavam se tornando escravos. Só que era uma escravidão mais doméstica, não era como um comércio, por exemplo, como vai ser feito quando os portugueses chegam lá. Então, primeiramente, os muçulmanos vão chegar, vão começar a ver esse comércio, vão se apropriar dele. Depois, os portugueses vão intensificar isso e levar os africanos para o resto do mundo inteiro. Então, esse comércio, ele é feito, claro, com comercialização e negociação com os africanos, mas eles não têm essa noção de unidade. Pelo contrário, eles estão vendendo um povo que é inimigo. Só que mesmo que eles estivessem escravizando a galera do seu próprio povo, isso não seria tão diferente do que os europeus fizeram por séculos. Então, por que a gente fica tão horrorizado em imaginar que eles estavam escravizando seus irmãos, sendo que era uma prática comum no resto do mundo por muito tempo? Será que não existe aí uma tentativa de inferiorizar e de desmerecer a cultura do africano, como a gente viu que a Europa fez por muito tempo? Será que não existe uma construção aí, em certa medida, para que a gente sempre veja os africanos como maus, assim como com relação à América, tirando a América do Norte, e com relação à Ásia? Né? Os europeus eles sempre criam um discurso negativo sobre esses continentes, né? Sobre nós. Então a gente tem que ter esse cuidado para analisar essa frase, porque ela tá cheio de colonialismo, de eurocentrismo, tá? E essa ideia de que um povo teria sido terrível, maldito, se ele tivesse colonizado, se tivesse escravizado gente do seu próprio povo, só funciona quando se fala da África, porque quando se fala da Europa, tranquilo, de boinha, não existe problema nenhum nisso. Então a gente tem que ter o cuidado primeiro para entender que nessa época não existe noção de África, por isso eles não estão escravizando irmãos, mas mesmo que fosse o caso, a gente teria que ter um cuidado de entender que era uma prática comum na antiguidade e que era costume, inclusive, muito dos europeus fazer isso. Então, quando eles usam esse discurso de que os africanos estavam escravizando outros africanos, eles estão, na verdade, querendo, todo mundo que usa esse discurso, está querendo criar essa ideia de que eles é que são responsáveis pela escravidão. Oh, como eles eram maus e por que eles fariam isso? Então, a gente tem que ter um cuidado quando vai usar essa expressão e tá sempre problematizando e explicando que não era bem assim. Eram reis africanos, mas eles não tinham essa noção de África ainda, certo?